sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. Hoje eu tenho a honra de receber o Dr. Carlos Lima. Ele vai falar um pouquinho mais da sua experiência, mas ele foi procurador da República, já aposentado, membro da Lava Jato, a grande Operação Lava Jato, e hoje ele tem trabalhado, ingressado na carreira de compliance regulatório. Bom, doutor Carlos, muito obrigada mais uma vez pela sua, por essa oportunidade de falar com a gente aqui do Potencial Compliance Brasil. E eu queria que o senhor fizesse uma breve introdução. A gente comentou aqui um pouquinho da tua carreira, mas falar um pouquinho sobre a sua atuação como procurador da República e como que o senhor hoje está atuando. Olá, Gladys, olá, ouvintes. Eu fico muito contente pela oportunidade de conversar com vocês. A ideia podcast é muito interessante. A minha carreira, basicamente, é uma carreira de Ministério Público. Eu tenho 40 anos de serviço, acabei de me aposentar, e 12 anos como bancário e depois o restante, todos eles, no Ministério Público. É uma carreira muito ligada à área criminal e a partir dos anos de 2012, 2013, eu percebi o potencial dessa área de compliance no Brasil. Então, eu venho desenvolvi estudos no meu mestrado em Cornell, eu fechei em 2008, 2009, a respeito de toda essa questão regulatória, e agora, nessa nova fase, a nova fase da advocacia, eu estou ingressando na área de investigações, compliance, acordos na área regulatória, como os de leniência e, eventualmente, acordos de colaboração premiada também. Perfeito. São 40 anos de história aí, bastante coisa que o senhor vivenciou nesse mundo, nesse ambiente de compliance, certamente, né? Sim. Nós tivemos uma experiência muito importante, inclusive agora na Lava Jato, com os acordos de leniência e a implantação, inclusive, de monitorias externas na área de compliance das empresas. E isso tem sido uma experiência muito importante e que me levou a pensar bastante a respeito do tema. Perfeito. Bom, essa entrevista aqui, esse bate-papo no nosso podcast vai essencialmente falar um pouquinho sobre todo o processo aí da Lava Jato que o senhor teve aí a grande honra de participar e conduzir aí muitos processos. Acho que a primeira pergunta que todo mundo quer ouvir, né, é como que foi participar desse processo todo, chamado, né, intitulado como Operação Lava Jato, e, eventualmente, quais foram, então, os desafios de vocês ao encontrar esse cenário tão vou usar uma palavra aqui, mas tão horrendo, né? Porque corrupção é algo horrível, né, para o nosso país. A dificuldade toda é que todos nós, de certa forma, intuíamos que havia muita corrupção no país, mas antes da Lava Jato eu não pensava que ela tivesse tão espraiada por todo o sistema. Infelizmente, o nosso problema ele vai além da área criminal. A área criminal, os processos criminais são incapazes de solucioná-lo. O nosso problema é que o nosso sistema político, partidário e eleitoral, ele exige muito dinheiro. Ele exige dos partidos e dos políticos muito dinheiro. Eleições são caríssimas, marqueteiros, tempo de televisão, programas, apoios partidários, cabos eleitorais, tudo isso exige muito dinheiro. Então, infelizmente, esse dinheiro não vem do bolso dos políticos. E eles tiveram, durante esses últimos 30 anos, de desenvolver uma estratégia de conseguir essa verba e, basicamente, consegui-la através do poder público, através de uma relação espúria com o poder público. Infelizmente, a Lava Jato provou que isso é espraiado, vai ir muito além da Petrobras. Nós encontramos esse tipo de esquema criminoso decorrente do nosso presidencialismo de coalizão,
da distribuição de cargos de partidos, de campanhas caras, nós encontramos na Eletrobras, na Eletronuclear, Caixa Econômica Federal, em próprios ministérios. Então, isso choca. Sim. Isso nos faz crer que é preciso fazer algum tipo de mudança. Perfeito. Sem dúvida. Para o senhor, assim, quando esse processo todo lá da Lava Jato começou, o senhor já logo começou no projeto, nessa grande investigação, vamos dizer assim, ou, na verdade, foi imbuído posteriormente da operação? Na verdade, essa operação ela inicia a parte sigilosa dela, que operações e investigações normalmente tem uma fase inicial que é sigilosa, mesmo porque o sigilo é necessário para desenvolver a coleta de informações sem, vamos dizer, alertar os eventuais investigados. Então, ela começa em 2013. Ao final de 2013, percebe-se que existe realmente um núcleo de operadores do mercado ilegal, lavadores de dinheiro, atuando em Brasília, São Paulo e em diversos locais, basicamente 4 núcleos. E eles daí resolvem, entre os quais o doutor Deltan Dallagnol resolve pedir ao Procurador-Geral da República a criação de uma força-tarefa. Eu sou convidado, eu inicio em março. A operação, a fase ostensiva dela, inicia em 17 de março de 2014, em que nós realizamos a primeira fase da operação, e já estamos chegando na 65ª, né? Sim, sim. Essa primeira fase, em 2017 de março, eu entro nesse início e fico até setembro de 2018, quando faltavam 6 meses para a minha aposentadoria, eu decidi me afastar para dar um afastamento ético bem claro das investigações, porque eu creio que quando você se aposenta é preciso iniciar uma nova fase, mas essa nova fase tem que estar bem claramente delimitada eticamente, que você não tem acesso mais a informações privilegiadas que você tinha durante a investigação. Então, entre setembro de 2018 e março de 2019 foi um período de afastamento, que eu fiquei atuando só nas minhas funções originárias de São Paulo. E em março eu me aposentei. Agora estamos caminhando para essa nova fase. Perfeito. Dentre os diversos achados aí da Lava Jato, né, todos os investigados, enfim, vocês descobriram aí grandes esquemas de lavagem de dinheiro, claro, né, corrupção na parte pública e também na parte privada. E uma das coisas que gerou o desdobramento disso, né, foi a questão da lei anticorrupção, a 12.846, o decreto 8420. Como é que o senhor enxerga, né, esse posicionamento da lei? Porque muito se ouviu que a lei só saiu por conta de algumas questões políticas e eleitorais. Outros comentaram acerca de, não, realmente tinha que ter, essa lei estava engavetada e saía, enfim. Como é que o senhor enxerga esse relacionamento? Bom, na verdade, no Brasil, o poder legislativo normalmente só mexe com esse tipo de assunto, legislação criminal, sancionadora, quando está no meio de uma crise, é uma resposta a alguma crise. Nós tivemos já isso na lei de lavagem de dinheiro, em que o governo, pressionado por crise externa, resolve aprovar a lei de lavagem. Nós tivemos isso em diversas outras ocasiões, e agora, em 2013, por conta das manifestações de rua, o governo e o Congresso deram uma resposta, e essa resposta foi a aprovação da lei anticorrupção e da lei do crime organizado. Perfeito. Essa evolução legislativa, eu digo que a lei de lavagem é uma lei importantíssima. E depois agora, com essas novas leis, se nós não tivermos um retrocesso, o Congresso tem ameaçado um retrocesso, elas são importantíssimas para dar uma segurança que as investigações não vão ser anuladas posteriormente. A lei anticorrupção, na minha opinião, ela é boa, é importante, mas ela contém falhas graves.
inclusive na questão do acordo de leniência. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, ela nos dá um instrumento importantíssimo para o combate à corrupção, principalmente. Perfeito. De alguma maneira, doutor Carlos, o Ministério Público e outros órgãos que regulam ou que investigam, enfim, eles participaram da construção da lei? As leis do Brasil, essas leis principalmente do crime organizado, anticorrupção, elas têm participação de diversos órgãos. Normalmente essas orientações, essas sugestões, vêm da ENCLA, que é uma grande iniciativa envolvendo diversos órgãos relativa à lavagem de dinheiro, principalmente. E essas sugestões normalmente ficam dormitando em projetos de lei no Congresso Nacional, até que uma crise revive o projeto e faz com que eles sejam aprovados efetivamente. Entretanto, quando eles são botados, eles estão dormitando e às vezes falta um pouco durante o processo de aprovação, porque o processo de aprovação é muito rápido. Faltava uma rediscussão do tema e uma readequação, porque às vezes eles ficaram dormitando muito tempo no Congresso Nacional. Perfeito. Ainda falando um pouquinho sobre a 12846, apesar da lei ser uma ótima iniciativa, né, e a gente entende que ela é um marco dentro pelo menos todo mundo que a gente tem conversado, todo mundo que atua com compliance, investigação, entende que a lei é um milestone, é um marco, né, na vida do país, né? Agora, levando em consideração tudo que o senhor viu, tudo que o senhor tem vivido, inclusive, nesse cenário de combate à corrupção, colarinho branco e etc., não sei se o senhor pode responder, mas eventualmente, quais seriam as deficiências da lei anticorrupção? Porque a gente fala muito do que é bom, né? Mas a gente também enxerga algumas deficiências, né? Eu tenho uma crítica especialmente dirigida a ela em relação ao acordo de leniência. Você sabe que o Ministério Público, apesar de não estar expressamente contemplado na lei, ele tem feito acordos de leniência também. Perfeito. Não só tem feito, como ele tem sido normalmente a porta de entrada. Porque nós temos diversos balcões. A questão do balcão único, por exemplo, é uma crítica que se faz e, infelizmente, é impossível no Brasil nós termos um balcão único e que a empresa possa resolver todos os problemas regulatórios que ela potencialmente esteja envolvida quando a gente descobre um ilícito interno. Nós temos muita gente para punir no Brasil e, infelizmente, pouca punição efetiva. Então, o Ministério Público fez alguns acordos que agora estão sendo referendados por acordos similares pela CGU. Excelente. Entretanto, a lei ela copia o acordo de leniência que está estabelecido na lei de criação do CAD, que é uma excelente lei. A lei de leniência do direito econômico é uma excelente lei, se baseia nas melhores experiências e no dilema do prisioneiro, estabelece bem claro o mecanismo do dilema do prisioneiro, e ela foi copiada pela lei anticorrupção. Infelizmente, nesse processo de cópia, não foi verificado a perfeita adequação desta situação toda ao modelo anticorrupção. Por exemplo, na lei do CAD, o acordo tem efeitos criminais. Já na lei anticorrupção, o acordo de leniência da CGU não tem efeitos criminais. Nem creio eu que seria caso de ter. Mas, num país em que as pessoas, as empresas, melhor dizendo, são basicamente familiares, sim, não há um incentivo para elas relatarem os seus problemas, as irregularidades, se não houver o oferecimento de uma solução para o problema criminal dos seus dirigentes, que normalmente são pessoas da própria família, ou muito ligadas a ela. Perfeito. Então, a lei de corrupção ela era um mecanismo manco em que só com a intervenção do Ministério Público fazendo um acordo
paralelo de colaboração premiada com os dirigentes da empresa pôde funcionar adequadamente. Nós não temos uma estrutura societária no Brasil típica dos americanos, que é uma distinção entre propriedade e gerência. Então, esta peculiaridade não foi pensada adequadamente no modelo do projeto. Perfeito. A solução passa, então, portanto, estabelecer sempre negociações paralelas entre o Ministério Público, acordo de leniência com as ações de improbidade, acordos de colaboração premiada em relação aos executivos envolvidos e acordos de leniência da lei de corrupção com a CGU. Ainda assim vai ficar um universo de outros problemas a serem resolvidos, porque nós não temos esse balcão único e nós vamos ter problemas tributários com a Receita, eventuais necessidade de ir ao CAD também para fazer um acordo de leniência autônomo se os crimes envolverem também direito econômico. Então, eu digo que é um sistema bastante complexo e que precisa ser pensado pelos advogados que vão fazer a análise do problema caso a caso. Qual é o primeiro balcão a ser procurado? O balcão do Ministério Público, o balcão da CGU, o balcão do CAD, como eu faço com as questões tributárias da Receita Federal. Então, a questão regulatória desses acordos de leniência que estão funcionando é bastante complexa. Sim, e às vezes até o próprio cidadão que eventualmente quer fazer uma denúncia, ele não sabe qual meio, né, qual balcão efetivamente denunciar, né? Então fica bem complexo pra gente até. Exatamente. A questão, assim, se a pessoa é um whistleblower, ok, que ainda não temos essa figura regulamentada adequadamente, estava em projetos das novas medidas contra a corrupção propostas pela Fundação Getúlio Vargas, pela Transparência Internacional. Me parece que o projeto Moro, que está sendo desfigurado pelo Congresso, também previa alguma coisa do whistleblower, mas, infelizmente, nós não temos ainda um mecanismo claro de solução desse problema, para quem você encaminha uma denúncia. Eu creio que as empresas devem incentivar claramente os mecanismos de repórteres internos, de modo que as pessoas se sintam à vontade para levar os problemas para a própria instituição, para a própria empresa. Para evitar que essa questão passe a ser levada para órgãos externos, como o Ministério Público, por exemplo. Perfeito. Falando um pouquinho sobre a questão das 10 medidas, eu acho que esse é um assunto interessante para a gente retomar, até porque ele está em baixa, pelo que a gente tem percebido, né? As 10 medidas, elas foram construídas, como o senhor falou aí, por uma série de órgãos e de larga experiência nessa questão e também reputação, de ótima reputação, como a FGV, o Ministério Público, e houve uma grande publicização, efetivamente, desse tema. Por outro lado, a gente percebe que existem alguns agentes aí, que o próprio Congresso, os deputados, senadores, que estão evitando falar desse assunto, né, doutor Carlos? Porque as 10 medidas, elas são 10 medidas que foram construídas tendo em vista o cenário do Brasil, né, tendo em vista toda a situação que a gente tem vivido, né? Nós temos duas situações diferentes, né? Primeiro, as 10 medidas originariamente foi um projeto do Ministério Público, encampado pela sociedade, que teve mais de 2.300.000 assinaturas. Infelizmente, ele acabou sendo desfigurado pelo Congresso numa votação noturna conduzida após o acidente com a Chapecoense. Eles aproveitaram aquele momento de consternação nacional e acabaram matando as 10 medidas contra a corrupção. Depois, a Fundação Getúlio Vargas e a Transparência lançaram as novas medidas, que eram muito mais do que simplesmente 10, claro que as originais também não eram apenas 10, mas eram mais de 50, 60 medidas que iam muito além das 10 medidas originais. Não eram só criminais, processuais, penais,
mas também medidas envolvendo maior democracia interna nos partidos, questões sobre política, nomeação para o Supremo Tribunal Federal. Disso participaram dezenas de especialistas, diversas instituições. Eu, inclusive, escrevi o projeto de acordo de leniense da lei de corrupção, de uma mudança da lei de corrupção, do novo acordo de leniense. E esse projeto, essa ideia não foi transformada num projeto de lei, mas sim levada aos candidatos das eleições passadas para o Legislativo. Infelizmente, o que nós vemos hoje é uma reação totalmente oposta. O que está em andamento no Congresso Nacional são medidas que incentivam a impunidade de poderosos. Quando abuso de autoridade, dificultar os acordos de colaboração, transformar a leniência em outro instituto, que não um instituto que auxílio a investigações. Nós estamos vendo aumento do foro privilegiado, quer dizer, abarcando mais gente em mais situações em foro privilegiado, ao contrário do que era a proposta inicial de diminuir especialmente o número de foro privilegiado no Brasil. O que nós tivemos hoje são medidas que eu digo são a favor da corrupção. Elas vão acabar detonando novas crises no futuro com novos escândalos da mesma proporção ou maiores ainda que a Operação Lava Jato. Perfeito. É o nosso sentimento, né? Infelizmente. Agora, doutor Carlos, essa movimentação do doutor Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, o senhor viu com bons olhos? O senhor achou que foi algo em prol, inclusive, do próprio projeto de combate à corrupção? O que o senhor pode comentar sobre isso? Foi uma decisão dificílima. Eu, pessoalmente, teria muita dificuldade de tomar esta decisão. Eu creio que, pelas conversas que eu tive com o ministro Moro, poucas conversas posteriores a essa decisão, eu creio que tudo estava vinculado à ideia de que no Ministério seria possível alcançar muito mais do que a Operação Lava Jato conquistou. Porque a verdade é que sem uma mudança legislativa, sem vontade política de mudar, nós não íamos conquistar nada efetivamente. A Lava Jato em 5, 6 anos seria passado e os fatos continuariam acontecendo, porque o medo não duraria mais do que uns 3, 4 anos. Perfeito. O medo de uma operação policial. Perfeito. Então, eu creio que a decisão dele foi uma decisão de um homem com uma vontade de fazer mudanças, participar dessas mudanças. Perfeito. Agora, evidentemente, o presidente Bolsonaro, na minha opinião, não era o melhor veículo, a melhor pessoa para encaminhar esse tipo de mudança. Ele surfou na onda da Lava Jato, evidentemente. Né? A Lava Jato, vamos dizer assim, é uma onda. Os diversos políticos eram surfistas no mar. Alguns tentaram surfar e ele foi o que surfou melhor essa onda. A onda, Lava Jato, não tem responsabilidade pelo surfista, mas o surfista aproveitou essa onda. E eu não creio que, e hoje isso tem sido demonstrado com as questões do COAF, as questões da Receita Federal, que Bolsonaro tem a compreensão de realmente do que é o combate à corrupção. E, infelizmente, o ministro Moro, às vezes, parece estar falando no deserto. Exato. Porque tem tido muito pouco apoio, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Exato. Tem uma questão importante que eu gosto muito de perguntar. Eu inclusive, já entrevistei algumas pessoas do COAF e eu gosto muito dessa instituição porque é uma instituição que tem o objetivo realmente de ter um papel aí de alimentar outras instituições, outras organizações públicas para as informações. Eu acho que ter esse órgão é extremamente importante para a gente.
A gente sabe que existem outros órgãos, como a ABIN, né, que reúne pessoas para investigação. Também temos a própria ENCLA, que também é um grupo de pessoas. Como que elas se envolveram efetivamente no processo, ou se elas se envolveram realmente no processo? O processo, você fala, é o da Lava Jato. Da Lava Jato, isso. Da Operação Lava Jato. Exatamente. Veja bem, a Operação Lava Jato se baseia em diversos pilares. Nós temos enfatizado isso toda vez que nós fazemos apresentações a respeito da operação. Dos pilares é a atuação em grupos e forças-tarefas. Isso envolve não só internamente o Ministério Público, que é a sua força-tarefa, um grupo de procuradores atuando em conjunto. Não só também nós temos uma estrutura vertical de atuação, de modo que nós temos grupos correspondentes nos tribunais superiores, de modo a nos dar o apoio nos tribunais. Perfeito. Dentro do Ministério Público, mas também, principalmente, uma grande atuação do Estado como um só. Perfeito. Não mais como diversas instituições trabalhando autonomamente. Então, nós tentamos trabalhar da forma mais integrada possível com Receita Federal, com Polícia Federal, com COAF, com dezenas, com secretarias de Estado dos diversos estados brasileiros, com ministérios públicos estaduais. Nós sempre tentamos trabalhar de modo a evitar o problema que sempre houve no passado de disputa entre instituições públicas ou até uma certa animosidade entre as instituições. Tanto para trabalhar dando a todos o seu real destaque, enfatizando a participação das outras instituições. Tanto é que, por exemplo, em muitas das operações, eu ia, no dia da operação, fazer o bate-queixo, a entrevista da operação, junto com a PF, na própria PF, e com membros da Receita Federal. Perfeito. Enfatizar esse trabalho em conjunto. Perfeito. Esse pilar está sendo atacado fortemente, porque a partir do momento que você impede o COAF de conversar, impede a Receita de conversar, você está tentando retornar ao estágio anterior em que as investigações eram atomizadas e não eram trabalhadas em conjunto pelos diversos órgãos. O Estado é um só. Na minha opinião, ele deve trabalhar como um só. Apesar das diversas organizações que existem, né? Apesar que o interesse público é sempre um só. Sempre um só, exatamente. Não existe um interesse específico de cada instituição. Existe um interesse público. É claro que cada instituição tem suas limitações, mas trabalhando em conjunto nós conseguimos potencializar o que é de bom e minimizar o que é de ruim em cada uma das instituições. Perfeito. Uma das coisas que o senhor comentou, então, foi essa questão do compartilhar, né, de o papel e responsabilidade de cada instituição dentro do processo da Lava Jato. Agora, uma curiosidade, assim, quando vocês iam para a operação ou para efetivamente interrogar alguém ou perguntar algo a alguém ou para alguma empresa, né, coletar informações, dados, etc., quem que ia à frente desse processo todo? É o Ministério Público, é a Polícia Federal ou também em conjunto? Não, veja bem, as questões assim, todos os órgãos, o Ministério Público, a Polícia Federal principalmente, eles envolvem suas próprias investigações, comunicam umas às outras as suas próprias investigações e trocam informações a respeito. Se é uma operação no dia que tem uma ênfase fiscal, nós vamos chamar a Polícia Federal, porque ela conduz a operação ostensiva, ela que cabe fazer busca e apreensão, ela que cabe fazer as prisões, mas eu chamo também pessoal da Receita para já fazer a apreensão específica do material que possa interessar na questão fiscal. Perfeito. Eventualmente, membros do Ministério Público também participam, em muitos casos houve a participação de procuradores da República durante a operação, por conta de
análise caso a caso e dos potenciais riscos que uma operação pode desenvolver. A parte ostensiva, basicamente, é uma operação da Polícia Federal com autorização judicial. Perfeito. E, eventualmente, a participação de outros órgãos juntos se torna necessária. Entendi. É aquela questão que a gente fala dentro do processo de compliance, cada um com seu papel e sua responsabilidade, seu entregável, né, de alguma forma, para que a coisa possa andar, né, possa fluir efetivamente. Sim, se o objetivo é o mesmo e não há... vamos superar as vaidades que normalmente acontecem, eu creio que isto facilita bastante o trabalho. Seja um compliance interno, seja numa investigação interna dentro da empresa, ou seja mesmo no trabalho dos órgãos públicos. Perfeito. Doutor Carlos, falando um pouquinho sobre os acordos de leniência, né, que talvez não eram tão conhecidos assim pela população, e agora a Lava Jato deu evidência, deu destaque nessa questão dos acordos de leniência. Hoje, já foram firmados quantos acordos, efetivamente? Olha, eu tenho até uma certa dificuldade, porque eu comecei em setembro, já está fazendo dia 17 agora o ano exatamente. Eu tenho uma dificuldade exata com o número de acordos. Nós fizemos, basicamente, na Operação Lava Jato, com as grandes empreiteiras, 4 grandes acordos de leniência. Perfeito. Né? Estetal Oligás, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Agora, depois disso, e também motivada pela necessidade de ir às autoridades americanas, nós fizemos alguns acordos de leniência com empresas estrangeiras que acabaram se descobrindo que estavam envolvidas nos escândalos da Operação Lava Jato. Perfeito. Então, tivemos alguns, eu não saberia dizer. E agora, numa fase posterior, já envolvendo concessionárias de rodovias, principalmente aqui no estado do Paraná, nós já tivemos alguns acordos celebrados também. Então, nós devemos estar chegando, pelo menos, a mais de uma dezena de acordos de leniência firmados. E bilhões de valores comprometidos a retornar para os cofres públicos. Perfeito. A gente sabe que a Operação Lava Jato teve essa sintonia aí com órgãos estrangeiros. Vocês chegaram a ter reuniões ou conversas com a própria, com quem regulamentou a própria lei do FCPA? Na verdade, hoje em dia não é possível mais investigar crimes dessa extensão sem cooperação jurídica internacional. A cooperação jurídica internacional é também um dos pilares mais importantes da Operação Lava Jato. Nós sabemos que boa parte dos valores que são lavados no mundo passam por uma complexa rede de offshores, transferências bancárias entre empresas offshore. Nós tivemos um caso de investigação que entre a empresa que estava pagando e o funcionário público, nós tínhamos 3 camadas de offshores diferentes, o que torna realmente muito difícil, já que a offshore está no paraíso fiscal e você não tem acesso às informações de quem é efetivamente o responsável pelaquela empresa offshore. Entretanto, nós tivemos uma cooperação muito forte com a Suíça, principalmente. A Suíça mudou o seu próprio entendimento sobre o sigilo bancário diante da extensão do uso do sistema bancário suíço para corrupção brasileira. Perfeito. Principalmente. Então, os suíços estabeleceram verdadeira força-tarefa deles e nos forneceram informações sobre dezenas e dezenas de contas bancárias mantidas por brasileiros, funcionários públicos e políticos lá. E ainda estão fornecendo. Isso é um processo que ainda está acontecendo. Sem esses acordos, nós não teríamos, com os suíços, nós não teríamos descoberto boa parte das transações financeiras. Agora, com os americanos nós já tínhamos uma boa relação, principalmente desde da Operação Banestado, que eu participei, o Dr. Deltan também e outros, em que nós estabelecemos uma excelente relação
com os americanos, com o Departamento de Justiça americano. Perfeito. E, claro, lá agora, envolvendo a FCPA, nós tivemos dezenas de reuniões, sejam por calls telefônicos ou mesmo lá. Eu mesmo fui algumas vezes para os Estados Unidos participar dessas reuniões. Por quê? Porque todos nós sabemos que o porrete, vamos dizer assim, americano é muito mais pesado, a ameaça da lei americana é muito mais pesada que a ameaça da lei brasileira. Eu gosto muito de um ditado do Theodore Roosevelt que é assim, importante para mim na Lava Jato. Fale suavemente e carregue um porrete bem grande. Então, o porrete americano, a ameaça da lei americana é muito forte. Então, as empresas estrangeiras, de repente, que se viram envolvidas na Operação Lava Jato, tiveram que imediatamente fazer a comunicação ao Departamento de Justiça americano. Por quê? Pela ameaça de sofrer uma investigação. Todos que conhecem compliance nos Estados Unidos sabem que quando você descobre uma coisa, o caminho mais natural e mais importante é se antecipar e ir conversar com as autoridades, levar as informações para as autoridades. E os americanos, imediatamente já conversando conosco, informavam a empresa que ela deveria vir também conversar com o Ministério Público no Brasil. Então, a interação, pelo menos entre Brasil, Estados Unidos e Suíça, foi importante. Mas nós tivemos colaboração desde Singapura até Mônaco e outros países da Europa, e foi bastante significativo e importante, caso a caso. Então, este pilar, a cooperação jurídica internacional, a conversa direta, a ida aos Estados Unidos, a ida à Suíça, sempre foi muito importante para a Operação Lava Jato. Perfeito, perfeito. E a gente está aqui já falando há quase 40 minutos e tem sido está sendo uma experiência maravilhosa para nós aqui que estamos ouvindo e estamos fazendo esse podcast, porque apesar de a gente conhecer todas as notícias, saber de todas as coisas que acontecem, aliás, não sabemos de todas as coisas, né? Mas sabemos somente aquilo que sai efetivamente na mídia. Qual para o senhor, doutor Carlos, qual que foi, acho que, ou não vou dizer a dificuldade, mas quais foram os empecilhos encontrados durante todo esse processo que o senhor participou? Não precisa citar todos, né? Porque eu sei que deve ter sido muitos, mas aquilo que mais marcou o senhor dentro desse processo como um todo. Porque falar de Lava Jato é falar do maior escândalo, talvez do maior escândalo de corrupção do Brasil, e eu acredito que deve ter muita coisa ainda para desdobrar, mas qual seria o que o senhor poderia citar aí, o evento ou a situação que mais foi difícil para o processo da Lava Jato e também para o senhor? Veja bem, o Brasil tem uma tradição de matar em grandes operações no passado com nulidades, às vezes, absurdas, deferidas em habeas corpus obscuros em tribunais superiores. Eu posso dizer Operação Boi Barrica, Operação Satyagraha, Operação Castelo de Areia, elas foram mortas antes que a população sequer soubesse sobre o que elas estavam investigando. Certo. Então, normalmente as operações elas são bastante sensíveis a esse tipo de acontecimento, essa morte súbita, logo no início. E nós tivemos ali no início um habeas corpus deferido pelo ministro Teori Zavascki, libertando todos os presos da Operação Lava Jato. E era bastante delicado aquele habeas corpus. Eu lembro que o doutor Moro, numa medida corajosa, devolveu a questão para o ministro, perguntando se ele realmente estava libertando todos os presos, inclusive, por exemplo, o traficante que estava preso também pela operação. E o ministro daí restringiu a ordem, especificando que só estava libertando Paulo Roberto Costa, então ex-diretor da Petrobras, preso. Perfeito. O risco inicial é muito grande de se matarem operações. Em todo o Brasil, as operações foram mortas nesse início. Então, esse foi um momento muito delicado. Porque se ela fosse morta no início, nós não teríamos desenvolvido
todas as informações que nós precisávamos. As informações estão públicas, Claro. estão nos autos eletrônicos acessíveis a qualquer cidadão brasileiro. Agora, o momento mais delicado que nós vivemos é o momento atual, em que se usaram de atividades criminosas para violar sigilo de comunicação de procuradores e dezenas de procuradores, e a divulgação dessas conversas, às vezes deturpadas, às vezes manipuladas, às vezes fora de contexto, levaram a uma crise artificial e que está sendo aproveitada para justificar tentativas de soltura de condenados poderosos e também tentativas de nulidade. Nós enfrentamos hoje uma campanha difamatória contra a Operação Lava Jato, que ela vem na esteira dessa mesma atividade do Congresso Nacional de tentar proteger os seus membros, de tentar proteger a classe política. A Lava Jato sobreviveu a este ataque canalha, vamos dizer assim, e ela está continuando a fazer as suas investigações como deve ser. Infelizmente, ainda nós temos que enfrentar um eco desses absurdos que foram ditos a respeito, principalmente do Dr. Deltan Dallagnol. Eu me senti bastante atingido porque eu, fora da operação, queria dar suporte a eles, um suporte emocional, um suporte de amizade, e me sentia até impotente diante do que aconteceu. Mas a Operação Lava Jato é extremamente forte, ela conta com o apoio da população muito grande, tanto é que o ministro Moro foi a pessoa mais bem avaliada dentro do governo, é a única pessoa no Estado brasileiro que tem mais de 50% da população em apoio, o que demonstra que, felizmente, eles não conseguiram o resultado que pretendiam. Perfeito, isso é verdade. A gente também tem sofrido com essas questões porque realmente o texto fora de contexto pode causar um desastre gigante. Exatamente, né? Exatamente. Muitas vezes você pega uma questão assim, alguém pega uma conversa, por exemplo, dizendo que o procurador Deltan discutiu a ideia de investigar um ministro A questão é, todos os dias eu, por exemplo, acordo com a ideia de que alguns ministros supremos deveriam ser investigados. Isso, fora de contexto, você sendo procurador, vão dizer, não, você não podia pensar. Não, pensar eu posso. Cogitar eu posso. Isso faz parte do direito, inclusive, básico da Constituição. O que eu não posso é fazer. Eu posso levar essa questão, inclusive, para o Procurador-Geral da República e pedir que ele investigue. Mas o que eu não posso é fazer. Agora, cogitar, nós estamos, por incrível que pareça, discutindo na imprensa, um órgão que tem todo o interesse na liberdade da informação, na liberdade de pensamento. Nós estamos discutindo se um procurador podia pensar a respeito de algo. Então, eu fico, assim, bastante abismado com esse tipo de discussão que envolve a própria liberdade das pessoas de pensar. Então, de repente, no Brasil, nós vamos criticar uma pessoa porque pensou algo. Agora, se ele tivesse feito alguma coisa, poderia ser dito algo, poderia ser aberto algum tipo de procedimento. Mas sobre pensamento, não se pode querer punir qualquer pessoa. E hoje, Deltan Dallagnol, infelizmente, está sujeito a inúmeras punições pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que, na minha opinião, age sob encomenda do Congresso Nacional para punir Deltan. Tem vários desdobramentos que essa situação tem gerado, né? Tanto para os procuradores que estão ali ainda atuando na Lava Jato, como aqueles que estão fora, mas por questões, assim, até de parceria, né? O senhor mesmo comentou, puxa vida, quero estar lá ajudando, mas infelizmente eu não tenho mais condições.
Bom, e isso realmente, esse processo, né, do vazamento de informações, ele culminou aí em diversas reportagens, né, da imprensa, como o senhor sabe. Uma das coisas que eu gostaria de comentar e perguntar para o senhor também é se alguma informação do senhor foi vazada. O senhor tem conhecimento disso? Não, existem supostamente mensagens trocadas entre Deltan, o de Deltan comigo. Perfeito. Eventualmente, como esse aplicativo era supostamente o de Deltan Dallagnol, não era o meu, eu deletei o aplicativo quando saí, porque eu saí em setembro, então eu deletei o aplicativo, eu não posso nem confirmar ou não confirmar o teor das conversas que tenham ocorrido. Infelizmente, eram conversas banais e totalmente sem contexto, tanto é que o escândalo, na verdade, se mostrou uma bobagem, porque no final das contas o máximo que conseguiram provar é que o Ministério Público age com muito cuidado e muita discussão interna a respeito dos diversos problemas que enfrenta. Não houve nenhuma prova de qualquer irregularidade ou crime. Perfeito. Há algumas mensagens, possivelmente haja, porque eu certamente conversei com o Deltan Dallagnol nesse período pelo aplicativo. Agora, o teor delas eu não posso confirmar. Claro, com certeza. Até porque já foi, né? Exatamente. Como eu deletei, eu não tenho nenhum acesso a esse material e com certeza 5 anos de mensagem eu tenho dificuldade de ter certeza absoluta do teor de alguma conversa. Eu acho que não só o senhor, viu, doutor Carlos? Eu acho que todos nós, viu? Então essa fase está sendo bem triste, na verdade, né, para o nosso país nesse sentido. Sim, é uma certa inversão de prioridades. Enquanto nós discutimos se Deltan deveria pensar ou não deveria pensar a respeito de algo, eu creio que talvez fosse caso da imprensa de discutir se algum ministro do Supremo fez ou não fez alguma coisa. Exatamente. Porque eu acho que essa seria a discussão mais importante para o país. Mas cada órgão com a sua pauta de informação. Né? Exatamente. Doutor Carlos, a gente está caminhando para o final e eu queria ouvir do senhor, até para não tomar tanto tempo assim, talvez uma mensagem para aqueles profissionais que atuam com compliance, com investigação. Hoje o senhor está ingressando aí já há algum tempo nessa área de investigação, na parte regulatória, como o senhor comentou. E seria muito bom ouvir daquele que atuou como um agente público, né, combatendo a corrupção, e agora está no outro lado da mesa, que é um agente privado também trabalhando em prol do combate à corrupção. Todos esses temas que nós comentamos aqui são extremamente importantes, é valiosíssimo o que a gente comentou aqui, o que o senhor comentou com a gente. Eu, de fato, estou muito feliz e contente de poder ter essa conversa com o senhor. Mas uma mensagem, eu acho que não precisa ser curta, eu acho que a gente quer ouvir o senhor mais até. Uma mensagem para aqueles que estão atuando e combatendo a corrupção efetivamente. O que o senhor gostaria de dizer ou deixaria para nós aqui? Não, a questão que me parece importante é que esta área, esse novo campo de atuação, compliance, ele não é moda, ela não é passageira. Isto agora é uma tendência. Como toda tendência com seus altos e baixos, mas esse chamamento do setor privado para participar da política pública, principalmente anticorrupção, mas anti-lavagem de dinheiro, anti qualquer tipo de criminalidade, seja ambiental, crimes de ódio, porque às vezes as pessoas pensam que compliance é corrupção ou lavagem de dinheiro, mas o compliance envolve uma série de medidas preventivas, cada uma, vamos dizer, customizada para a realidade da empresa. Claro. Uma empresa de varejo, por exemplo, tem que se preocupar, por exemplo, com crimes de ódio, com questões de consumidor. Hoje, com smartphones,
toda pessoa é um potencial repórter. Um vídeo de um mau atendimento pode repercutir na imagem de uma empresa. Perfeito. Então, pensar nessa área de compliance, uma visão global, uma visão que, além dos campos comuns que nós discutimos, como uma medida, um sistema de proteção efetiva da empresa. E independente dos seus executivos, independente das pessoas, mas proteger esse capital humano, essa geração de empregos que uma empresa realmente é importante para o país. Então, o Estado, ao incentivar o compliance, ele está chamando o setor privado para participar dessa política pública. Então, nós estamos agora no setor, trabalhando para o setor privado, temos que responder isso, temos que dar uma efetividade a isso, de modo que quando acontecer algo errado, nós possamos chegar ao poder público e dizer, olha, há coisas erradas que acontecem independente de todos os esforços, mas nós fizemos o nosso melhor, e mostrar isso para o setor público. Esse é o meu espírito que norteia essa minha proposta de atuação na área de compliance, na área regulatória. Fazer a ponte com o Estado, fazer o melhor possível para prevenir eventuais irregularidades dentro da empresa e, se acontecerem, conseguir mostrar ao Estado que se fez o melhor possível. Eu creio firmemente que essa é a missão desta área, desse novo campo de trabalho que nós chamamos de compliance. Perfeito. Eu acho que é motivador e de forma engajada também, né, atuar nesse setor de compliance. Sem dúvida é algo que tá mudando o cenário brasileiro, né? E a gente vê que tem muitos profissionais hoje, tanto advogados, contadores, administradores, que estão atuando nesse setor e são grandes referências, né? E o senhor tá cada vez mais também se tornando uma referência para essa questão do compliance, da mudança realmente do mindset, não só das organizações privadas, mas também das públicas. Com certeza nós vamos ter uma mudança no país, mesmo apesar das dificuldades que nós enfrentamos com a legislação, só pelo fato que as empresas hoje estão preocupadas em serem éticas. E com isso nós vamos ter uma dificuldade dos corruptos, principalmente, e conseguirem atingir os seus objetivos. Eu acho que a gente vai enforcar, literalmente, né? Desculpa o termo, mas é enforcar mesmo essa questão da corrupção que tem realmente, que é uma ferida, é um câncer dentro da nossa estrutura. Exatamente. Doutor Carlos, mais uma vez, a gente está aqui há 50 minutos conversando, estou muito honrada de novo, realmente é muito, muito bom falar com o senhor. Todas essas informações são extremamente relevantes para nós e, claro, né, são educativas, né? Esse é o projeto, esse é o propósito do Potencial Compliance, sempre ser educativo. Gostei muito da iniciativa. Obrigada, muito obrigada. Olha, fica então essa oportunidade, nós abriremos, claro, para mais vezes que o senhor quiser comentar um pouco mais do trabalho do senhor, não só na Lava Jato, como ex-procurador da República, falar mais sobre esse assunto, que eu acho que é extremamente importante. A gente fala muito de compliance, mas também a gente não vê o background, né? Tudo que aconteceu por trás de todo esse processo da Lava Jato que culminou em tudo que nós estamos vivendo hoje. Mas, novamente, muito obrigada. E o Potencial Compliance agradece pelas informações fornecidas para o nosso time. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para novas conversas. Um abraço. Um abraço, Dr. Carlos. Só um minutinho.